Sonho lindo que se foi, esperança que esqueci. Foi por medo de perder que eu perdi. Tanto eu tinha pra dizer, tanta coisa eu calei. Foi por medo de sofrer que eu sofri. Foi pensando em me guardar e querendo não querer, me dizendo pra esquecer. Foi pensando só em mim que eu pensei só em você. Foi tentando me afastar, foi negando meu amor. Foi por não querer amar que eu amei você. Olha que música linda, rapaz. Sonho Lindo, de Maurício Duboc e Carlos Cola, né? Essa música linda, letra e música, gravada pelo rei Roberto Carlos, em 1900 antigamente, né? E eu gosto muito das músicas, de tudo que o rei Roberto Carlos canta, porque ele fala de amor, fala de romantismo, né? E nós precisamos muito hoje no nosso mundo, de muito amor, muito romantismo, muitas boas palavras de amor, palavras de esperança, de tudo de bom, porque é importante para a vida, né? Então nós estamos começando nosso programa hoje, dessa maneira, né? Com essa música Sonho Lindo, né? Um dos grandes sucessos do rei Roberto Carlos. Varela no ar, o programa do Varela. Está começando agora na direção geral a família Varela, Lucas Nayara e Monalisa Varela. Um abraço para o nosso querido público ouvinte que nos acompanha e as nossas indicações para os nossos queridos ouvintes. Varela Estética e Beleza, a clínica preferida das celebridades, amplo espaço, conforto, manobrista, cyber, sala VIP, dia do noivo e da noiva, excelentes profissionais, produtos e serviços, a melhor equipe da cidade. Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota, os telefones 32240783, 85-3224-7018, www.varelaesteticbeleza.com.br e participe da oração da Varela, da clínica Varela, lá na Rua Oswaldo Cruz 1660, quarta-feira, 18h30. Não importa a sua religião, participe da oração da Varela lá com a missionária Natália Varela. Programa Check-up, saúde 100%, consultando seu médico, olho no olho, em forma, atualidades odontológicas, dicas das estrelas, as últimas novidades da medicina na TV Diário, domingo às 20 horas com Natália Varela. Programa 100% Jesus, 100% Jesus in Love, cantando para Jesus, Gospel News, se liga na palavra, momento de oração na Rádio Vida 102,9 FM, sábado às 23 horas com a missionária Natália Varela. Os telefones 85-3287-2158, 3287-2999, natalinhavarela@gmail.com.br. Programa Vida News, notícias do dia, entrevista, jornalismo na Rádio Vida 102,9 FM, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, na apresentação de Felipe André e Natália Varela. E os telefones 85-3287-2158, 3287-2999, www.radiovidafortaleza.com.br. Meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor, e hoje no nosso programa nós faremos a leitura do capítulo 5, do livro Atos dos Apóstolos. É o quinto livro do Novo Testamento nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nosso Deus, a palavra que salva, a palavra que leva ao reino dos céus, a glória eterna. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1. Ananias e Safira. Ora, um homem chamado Ananias, junto com sua mulher Safira, vendeu sua propriedade. Atos dos Apóstolos 5:2. Mas, com o conhecimento da mulher, ficou com uma parte do dinheiro e depositou só uma parcela aos pés dos apóstolos. Atos dos Apóstolos 5:3. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mintas ao Espírito Santo e retenhas uma parte do preço da propriedade?
Atos dos Apóstolos 5:4. Ficando como estava, não permaneceria tua? E vendendo-a, o dinheiro não ficaria teu? Como pôde tal coisa passar por tua cabeça? Não é a homens que mentiste, mas a Deus. Atos dos Apóstolos 5:5. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ficaram sabendo. Atos dos Apóstolos 5:6. Vieram então os jovens para envolver o corpo e o levaram à sepultura. Atos dos Apóstolos 5:7. Umas 3 horas depois entrou sua mulher sem saber do acontecido. Atos dos Apóstolos 5:8. Pedro lhe dirigiu a palavra. Foi por essa quantia mesmo que vendeste a propriedade? Ela confirmou. Sim, foi. Pedro, Atos dos Apóstolos 5:9. Pedro replicou. Por que combinastes pôr à prova o Espírito Santo? Olha, os pés dos que enterraram teu marido estão à porta para levar a ti também. Atos dos Apóstolos 5:10. No mesmo instante, ela caiu diante dele e expirou. Ao entrarem, os jovens a encontraram morta e levaram-na para sepultá-la junto do marido. Atos dos Apóstolos 5:11. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ficaram sabendo do acontecido. Atos dos Apóstolos 5:12. Milagres dos Apóstolos. Muitos sinais e prodígios eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se congregavam bem unidos no pórtico de Salomão. Atos dos Apóstolos 5:13. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Atos dos Apóstolos 5:14. Entretanto, crescia sempre mais o número dos que pela fé aderiam ao Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Atos dos Apóstolos 5:15. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos sua sombra tocasse alguns deles. Atos dos Apóstolos 5:16. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Atos dos Apóstolos 5:17. Libertação milagrosa novamente o Sinédrio. O sumo sacerdote e todos os seus partidários, isto é, a facção dos saduceus, encheram-se de raiva. Atos dos Apóstolos 5:18. Mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Atos dos Apóstolos 5:19. Durante a noite, porém, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo. Atos dos Apóstolos 5:20. Apresentai-vos no templo e anunciai ao povo toda a mensagem a respeito desta vida. Atos dos Apóstolos 5:21. Eles obedeceram e ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o Sinédrio e o conselho de anciãos dos israelitas. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão. Atos dos Apóstolos 5:22. Mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo. Atos dos Apóstolos 5:23. Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas apostos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Atos dos Apóstolos 5:24. Ao ouvirem essa notícia, o comandante da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam se o que poderia ter acontecido. Atos dos Apóstolos 5:25. Chegou alguém que lhes comunicou.
Os homens que mataste, os homens que metestes na prisão estão no templo ensinando o povo. Atos dos Apóstolos 5:26. Então o comandante saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, pois tinham medo de que o povo os atacasse com pedras. Atos dos Apóstolos 5:27. Levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los. Atos dos Apóstolos 5:28. Não vos proibimos expressamente de ensinar nesse nome? Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda quereis nos responsabilizar pela morte desse homem? Pela morte desse homem. Atos dos Apóstolos 5:29. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Atos dos Apóstolos 5:30. O Deus de nossos pais suscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Atos dos Apóstolos 5:31. Deus, porém, por seu poder, o exaltou, tornando-o chefe e salvador, para propiciar a Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. Atos dos Apóstolos 5:32. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Atos dos Apóstolos 5:33. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Atos dos Apóstolos 5:34. Gamaliel. Então levantou-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei e estimado por todo o povo. Ele mandou que os acusados saíssem por um instante. Atos dos Apóstolos 5:35. Depois falou: homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra estes homens. Atos dos Apóstolos 5:36. Algum tempo atrás levantou-se Teudas, que se fazia de importante e a quem se juntaram cerca de 400 seguidores. Ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram. Nada restou. Atos dos Apóstolos 5:37. Depois dele, no tempo do recenseamento, surgiu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Atos dos Apóstolos 5:38. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com estes homens e deixai-os ir embora, porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Atos dos Apóstolos 5:39. Mas se vem de Deus, não conseguireis destruí-los. Não aconteça que vos encontreis combatendo contra Deus. Os membros do conselho aceitaram o parecer de Gamaliel. Atos dos Apóstolos 5:40. Chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem o nome de Jesus e soltaram-nos. Atos dos Apóstolos 5:41. Os apóstolos saíram do conselho alegres por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do santo nome. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. E assim nós concluímos o capítulo 5, em todos os seus versículos do livro Atos dos Apóstolos, o quinto livro do Novo Testamento na Bíblia Sagrada, na Sagrada Escritura. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tudo de bom, fiquem com Deus.